Bom dia. Cumprimento aqui o senador Garibaldi Alves, presidente da Comissão de Infraestrutura, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa. Cumprimento aqui os senhores senadores, senhoras e senhores. O DENIT, né, como já foi colocado pelo diretor-geral da NTT, ele ficou responsável por algumas obras nas áreas, nas rodovias que foram concedidas. Eu trouxe um mapa aqui para apresentar para os senhores dos pontos em que o DENIT está responsável por obras nas rodovias concedidas. Nós temos aproximadamente 24 obras, contratos, tá, nessas rodovias, e totalizam um volume de investimento na ordem de 3 bilhões, esses investimentos que estão aí apresentados. Desses investimentos, nós já executamos em torno de 2 bilhões, né, que já foram medidos, e esse 1 bilhão que ainda falta ser executado, conforme, né, foi até apresentado já pelo diretor da NTT, a restrição em que encontra o país financeira gerou dificuldades, né, no andamento dessas obras executadas pelo DENIT. O senador Wellington comentou aqui de uma visita que fizemos, né, no trecho concedido de Cuiabá a Rondonópolis, onde fomos verificar o andamento das obras que estão a cargo do DENIT. E, infelizmente, a gente relata aqui que algumas empresas estão com muita dificuldade de tocar por conta do atraso no pagamento que o DENIT vem enfrentando. Em outra visita aqui, eu já tinha relatado aos senhores, né, que o DENIT teve um corte substancial no seu recurso a ser utilizado. Nós tínhamos uma execução próxima de 10 bilhões ano e que foi reduzido para aproximadamente 6. Então, um corte muito relevante no nível de execução. As obras de construção tiveram que ser reduzidas em 45% e, com isso, retardando o cronograma de execução dessas obras. Só no Mato Grosso, né, chega em torno de 800 milhões que a gente tem que investir naquele trecho. E o DENIT, como solução, o que ele está tentando fazer junto com a NTT? Ele está negociando a passagem desses contratos para que sejam executados pela NTT. Já começamos uma tratativa com o Jorge chegou a comentar isso aqui, né, o senador Wellington também, da gente passar a execução desses contratos que estão na área de concessão para que sejam executados pela NTT. O DENIT transferiria o recurso para a NTT e a NTT executaria esse contrato. Isso está em tratativas. O setor jurídico da NTT está fazendo algumas análises ainda da viabilidade legal, né, desse procedimento, mas já vem sendo conversado isso para poder fazer isso no menor tempo possível, conforme até foi solicitado pelo senador Wellington aqui, para poder a gente agilizar esse processo e não atrasar mais, né, essas obras que a gente sabe que está a cargo do DENIT e o DENIT tem que cumprir porque foi um compromisso assumido no contrato de concessão. Por outro lado, o DENIT já se colocou, né, para o Ministério dos Transportes, numa negociação de que não se coloque mais obras nas concessões sob responsabilidade do DENIT, porque fica uma responsabilidade compartilhada que muitas vezes acaba descasando os prazos previstos no contrato para a cobrança de tarifa com os prazos que o DENIT precisa, né, para cumprir esses contratos. Era isso que eu tinha para poder colocar. Obrigado. Agradeço e concedo a palavra ao doutor Cleverson Aroeira da Silva, chefe do Departamento de Transportes e Logística do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
BNDES. Presidente, pela ordem. Senador Blário Maggi. Palavra ao doutor Blário Maggi, doutor e senador. Muito obrigado, presidente, pela bondade. Eu só quero comunicar que eu terei que me retirar dessa sessão. Eu sou relator de um projeto na CCJ e é o primeiro item e começa às 10 horas. Então, normalmente atrasa lá uns 5 minutos, mas eu vou ficar aqui até que eu seja chamado para proferir meu relatório lá naquela comissão e vou transferir aqui minhas indagações, ou farei das indagações do senador Wellington as minhas nos trechos que se referem a Mato Grosso, principalmente entre Cuiabá e Rondonópolis, que é o grande problema que nós temos nesse momento. Mas eu quero agradecer a presença de todos e lamentar não poder ficar aqui até o final. Irei lá na CCJ, se puder, ainda voltarei aqui, se vocês ainda estiverem na comissão. Obrigado, presidente. Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer aí e cumprimentar o senador Garibaldi, presidente da comissão, bem como os senadores Wellington e Blairo, pela formulação do requerimento, e cumprimento também os demais colegas da mesa, os presidentes, representantes das concessionárias. Para nós é um privilégio estar aqui, dividir com os senhores o andamento atual dessas operações de financiamento, dos investimentos das concessões. Eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa distinta comissão. E eu gostaria de trazer algumas informações muito breves, eu serei muito sucinto aqui na explanação, até para propiciar a oportunidade do senador Blário Maggi, eventualmente ainda poder trazer algumas de suas indagações. Eu trouxe informações divididas em dois blocos, apenas para ilustrar como é que o BNDES tem apoiado os investimentos em rodovias e em concessões rodoviárias, principalmente. E depois eu posso falar um pouco sobre a situação atual dos financiamentos. As rodovias do Pio 1, que são justamente essas rodovias que o Ricardo apresentou há pouco, e no decorrer da sessão, acho que a gente poderia até explanar aspectos mais técnicos, né, aproveitando também o gancho da apresentação trazida pela BCR. Tem algumas questões ali que eu acho que são muito importantes que sejam debatidas, esclarecidas, né, e trazer informação para todos. Essa tabela, bem resumidamente, ela mostra o histórico do apoio do BNDES a operações no setor de logística e transportes. E o rodovias está na primeira linha. Isso é desde 2003, né, foi um corte aí dos últimos 12 anos, mais ou menos. Tem mais projetos do que isso, porque as concessões rodoviárias começaram em 1996. De 2003 para cá, nós já apoiamos 50 projetos de concessão rodoviária, um total de 18 bilhões de reais. O banco está presente praticamente em todas as concessões rodoviárias. O departamento que eu represento é o Departamento de Transportes e Logística, é o departamento responsável por essas análises. Então, são as equipes desse departamento que têm a interação praticamente diária com as concessionárias, nas análises dos financiamentos, nas negociações dos termos e condições dos financiamentos. Isso aqui também a BCR mostrou, mas é impressionante ver como é que o Brasil amadureceu nesse setor de concessões rodoviárias. As primeiras, em 1996, esse gráfico ele mostra basicamente a extensão das concessões. Hoje nós chegamos aí a 20 mil, quase 21 mil quilômetros de rodovias concedidas. É um marco, na verdade, é um dos maiores países do mundo em extensão em concessões rodoviárias, e isso veio crescendo sistematicamente, e o modelo, a cada ano que passa, mais maduro, mais sólido e mais confiável, o que torna aí os leilões competitivos e atrativos, né, para as empresas aí, do setor, tanto brasileiras quanto de fora do país. E dessas 61 concessões rodoviárias, o BNDES apoiou praticamente todas, né, como eu mencionei, só de 2003 para cá foram 50 operações de financiamento. E mais recentemente, esse apoio do BNDES, ele se tornou bastante expressivo. Em 2003, o desembolso total do banco para o setor de logística e transportes, não só rodovias, também ferrovias e portos, era 400 milhões de reais. E nós crescemos a uma taxa de praticamente 35% ao ano, uma taxa composta,
que nos fez chegar no ano passado a um desembolso recorde de 11 bilhões de reais só para transportes e logística. Ali, por exemplo, a gente pode visualizar, não é o assunto do dia, né? Mas é interessante que um gráfico como esse, ele mostra a evolução da infraestrutura no país. Então, ele mostra, por exemplo, aquelas barrinhas amarelas, que de 2012 para cá, o BNDES começou a financiar aeroportos. Foi justamente quando o governo federal iniciou a política de concessão de aeroportos. De 2012 para trás, não havia financiamento de aeroportos, praticamente, na carteira do BNDES. E, falando especialmente de rodovias, a gente vê que de 2009 até os dias atuais, os financiamentos têm sido crescentes e bastante expressivos. Isso decorre principalmente dos leilões da segunda etapa e, mais recentemente, com os leilões das rodovias do PIL, que manteve aí em patamar alto esse apoio do banco. É interessante notar que as primeiras concessões, nós tínhamos volumes de investimento muito tímidos se compararmos aos volumes de investimentos atuais, né? Um financiamento a rodovias há 10 anos atrás era um financiamento de 100 milhões, de 200 milhões. E nos últimos anos o que a gente vê é que, seja porque a demanda por infraestrutura rodoviária aumentou muito, o volume diário de veículos passando pelas rodovias ele aumentou extremamente, e isso demanda que as rodovias tenham mais capacidade, tenham terceiras faixas, sejam duplicadas, e também pelo tamanho das concessões rodoviárias, que nos últimos tempos veio se tornando bastante significativo. Nessa última rodada do PIL, são números assim interessantes de se mencionar, a concessão, a Consebra, por exemplo, eu arrisco dizer que é a maior concessão rodoviária do mundo. A gente não deve ter no mundo inteiro uma concessão rodoviária de 1.100 quilômetros. Também foi mencionada aqui já a MS Via, com 850 quilômetros para duplicar em 5 anos, provavelmente é o maior programa de duplicações de uma rodovia só do mundo inteiro. De modo que nós temos programas de investimento bilionários nesse pacote do PIL, e características bastante especiais nesse novo programa, que diferem ele das concessões anteriores. E esse gráfico a gente destacou só para mostrar o apoio do BNDES a rodovias. Bom, como eu havia falado, desde 2009 esse apoio tem crescido de forma sustentável, e em 2014 foi de fato um ano recorde de investimentos, onde nós tivemos um desembolso de 4,1 bilhões de reais para concessões rodoviárias. Uma boa parte disso são essas rodovias, essas concessões que estão aqui hoje representadas, foram as duplicações dos 10% necessários à cobrança de pedágio e também os investimentos iniciais em recuperação de pavimento, que melhorou muito a trafegabilidade, a fluência do tráfego, conforme estamos verificando hoje. Nessa tabela, nós trazemos aqui a situação de cada uma dessas rodovias, chamando a atenção para o financiamento. Bom, as 5 rodovias já foram bem descritas pelo colega da BCR, pelo Ricardo. Todas elas, poucos meses depois de terem assinado o contrato de concessão, tiveram empréstimo ponte aprovado. Então, nós temos aí empréstimos ponte concedidos de meados de 2014 até setembro de 2014, num valor que supera 4 bilhões de empréstimos ponte, considerando só os volumes diretamente concedidos pelo BNDES, nós temos aí 3 bilhões e meio de reais, né? A Caixa Econômica Federal também tem participado desse programa, tem concedido empréstimos ponte com recursos próprios da Caixa, e como é comum nos programas de financiamento que nós realizamos, a partir de agora nós teremos aí financiamentos com recursos do BNDES, concedidos diretamente às rodovias ou mediante repasse de outros bancos, que é uma estrutura comum aí no financiamento da infraestrutura, de ter compartilhamento de financiamento e de risco entre bancos, né? As 2 últimas colunas, o financiamento da MGO, ele foi recentemente aprovado, foi aprovado no final de outubro,
e eles somam um total aí de até 1,1 bilhão, o que pode chegar a 69% dos investimentos que a concessionária pretende fazer nos 5 anos. Eu, especialmente, fiquei muito feliz e até aliviado, se os senhores podem imaginar que nós estamos trabalhando incessantemente para concluir essas operações de financiamento. É lógico que o BNDES, depois de conceder 3,5 bilhões de empréstimos ponte e depois de apoiar praticamente todas as concessões rodoviárias do país, o principal objetivo do banco é conseguir apoiando e continuar prestando todo o suporte financeiro necessário para as rodovias recentemente concedidas e para as próximas. Então, foi muito bom ter tido a aprovação do financiamento AMGO, que eu acredito que não tem um representante aqui hoje. A MGO não veio, né? E principalmente porque... Ele não veio, ele já conseguiu o financiamento. O Brasil é assim, quando sumiu, sarou, morreu. Mas o financiamento MGO foi bem discutido com a empresa. Mas ainda há o que financiar, não? A MGO ela foi aprovada, o financiamento. Como é que são os financiamentos do BNDES? Não, mas não se detenha nisso, não. Ainda há os 4, né? Mas os financiamentos do BNDES... Não, era só para dizer que se houvesse alguma coisa... Ela vai aparecer na próxima audiência que for. Mas esses financiamentos do banco, eles são desembolsados par e passo com os investimentos. Então, nós aprovamos o financiamento agora e os recursos são desembolsados normalmente em regime trimestral até a conclusão dos investimentos pelos próximos 4, 5 anos, né? E as demais concessões, que hoje vivem aí um período de bastante tensão e ansiedade, né? Porque concluíram uma etapa do programa de investimentos e agora querem dar continuidade aos investimentos e, logicamente, como todo projeto de infraestrutura, precisam de recursos. Nós temos uma agenda bastante intensa com elas, temos tido já, né? Nos próximos dias e com reuniões praticamente semanais com todos os representantes das empresas. E estamos trabalhando firme para obter essas aprovações aí ainda esse ano, no 4º trimestre desse ano, eventualmente até o 1º trimestre do ano que vem. Eu tenho minhas equipes todas muito empenhadas nisso, né? E eu queria detalhar um pouco em relação às condições de financiamento, porque para nós é muito importante afirmar, e eu afirmo isso com muita tranquilidade técnica, que o banco está seguindo estritamente as condições de financiamento que foram divulgadas à época do leilão. E o financiamento concedido à MGO é reflexo daquelas condições de financiamento. Na época, antes do leilão, o BNDES disponibilizou uma carta de condições de financiamento. É uma carta que foi redigida com muito cuidado, inclusive debatida com o setor à época. E é uma carta que pode ser encontrada, ela é disponível, pública, eu até trouxe ela, caso os senhores tenham interesse de percorrer a carta, né? Mas aquela carta, ela traz as condições de financiamento para essas concessionárias. E são condições... foram condições inovadoras, porque nunca o BNDES tinha oferecido condições tão favoráveis a concessões de rodovia na história. Isso, logicamente, é fruto das características das rodovias, que eu há pouco mencionei. São projetos difíceis, porque requerem um volume de investimento muito grande, vultoso no início, e, por isso, precisam, de fato, de condições aí de financiamento que sejam bastante favoráveis. Bom, as condições básicas, TJLP mais 2% fixa essa taxa. Basicamente, não temos financiamentos com taxas fixas no BNDES, à exceção do Programa de Sustentação do Investimento, que foi um financiamento excepcional, dado durante os últimos anos aí, como uma atuação anticíclica do BNDES com apoio do governo federal, o PSI. E essas rodovias, elas gozaram de uma condição semelhante à do PSI. Um financiamento de até 70% dos investimentos em TJLP mais 2, uma taxa fixa. E isso é importante destacar isso, porque essas condições foram oferecidas antes mesmo de o BNDES
ter conhecimento de quem seriam os ganhadores dos projetos e quais seriam as condições em que esses projetos seriam vencidos. Qual seria o deságio, quais seriam as características desses projetos. E, mesmo assim, os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, se comprometeram com uma condição extremamente diferenciada. Mas aí é importante atentar para as condições da Carta, porque uma interpretação eventualmente equivocada daquelas condições, de fato, podem levar à conclusão de que o banco não está cumprindo as condições que foram propostas, né? Aquela carta mencionava que seriam concedidos financiamentos de até 70% e não 70% do crédito. E isso porque, e aí eu peço liberdade para os senhores, de trazer algumas informações um pouco técnicas. Um financiamento a um projeto de infraestrutura, ele é dimensionado e de forma bastante técnica, isso em cima de dados econômicos, de engenharia. Ele é dimensionado de forma que o projeto consiga suportar esse financiamento. Porque o sucesso de uma concessão rodoviária, ele começa no leilão e a gente pode dar ele como bem-sucedido quando a concessão termina. Porque ao longo de 30 anos de concessão, essa concessionária tem obrigações enormes para com a sociedade, de entregar obras no início e de mantê-las. O doutor Jorge Bastos há pouco mencionou como a manutenção de uma rodovia é custosa e ela pode significar mais de 50% do valor da tarifa de pedágio. Ciclos de manutenção, dependendo da sobrecarga de uma rodovia, eles podem ter que acontecer a cada 5 anos. Então, naqueles investimentos ali demonstrados pelo Ricardo, nós temos que os investimentos no início são de 5 bi, mas os investimentos até o final da concessão podem ser de 15, 20 bilhões. Então, o sucesso de uma concessão rodoviária, ele começa no leilão e ele tem que perdurar ao longo de 30 anos. Na condição de um financiador de um projeto, o que é fundamental para nós? É ter certeza de que nesses 30 anos essa concessão será uma concessão saudável. Essa concessão ela vai conseguir pagar a dívida contraída no início e continuar investindo, continuar dando a manutenção. Porque é muito triste a gente ver situações de projetos de infraestrutura em que foi entregue uma obra e meses ou anos depois dessa obra entregue, a concessionária se vê em dificuldades financeiras, tendo que postergar ou não conseguindo fazer seus investimentos, porque tem uma dívida para pagar que supera a geração de caixa do projeto. Então, na verdade, é aqui que reside a grande técnica do financiamento a um projeto de infraestrutura. O financiamento ele tem que receber uma dívida que é necessária para ele fazer o investimento, mas ela não pode ser superior à capacidade de pagamento. E isso, basicamente, é a teoria de Project Finance, que a gente tanto vê no mundo inteiro, né? O projeto é autossustentável. O projeto ele não pode depender do seu sócio durante 30 anos, né? E aí podemos, lógico, aprofundar em discussões técnicas relacionadas a esse tema, e eu tenho todo o prazer de debater esse tema. São temas que a gente discute em seminários e com todas as concessionárias, já é bastante parte do nosso dia a dia. E aí aquele até da carta, ele significa justamente isso. Na hora da análise de um projeto, é que vai se verificar a projeção de receitas desse projeto ao longo do tempo, o volume de investimentos que ele tem que fazer e como é que é a sustentabilidade desse projeto e o tamanho da dívida que ele suporta. E, eventualmente, um projeto não suporta os 3 bilhões de dívida que ele esperava inicialmente. Ele suporta 2,5 bilhões, suporta 2 bilhões. E essa equação é uma equação que é comum a todos os projetos de infraestrutura. O banco já financiou mais de 300 projetos de infraestrutura e o nosso nível de inadimplência é 0. Por que isso? Porque a qualidade da análise do projeto ela tem que equilibrar esses pontos todos. A receita do projeto, a capacidade do acionista de cumprir suas obrigações e o tamanho da dívida que esse projeto de fato suporta. E isso que é o sucesso aí de um projeto de infraestrutura. Então, nós estamos vivendo agora, com todas as concessionárias, um momento que, usando de uma metáfora que muitas vezes a gente ouve financiadores falarem, né? Mas é um momento da relação mais íntima entre credores e devedores, que são as negociações finais da obtenção do financiamento,
porque é ali que a gente vai chegar na equação final do crédito. Então, para uma empresa, nós sabemos que faz muita diferença obter um financiamento de 2 bilhões ou de 1,5 bilhão, é lógico, porque essa diferença ela vai requerer que a empresa empenhe mais recursos para concluir o projeto. E é por isso que é um momento de tensão, essa negociação final em que bancos e empresas eles têm que chegar a um acordo sobre o montante do crédito, as condições desse crédito, que tem que ser as condições que o projeto suporta, e não necessariamente condições pré-estabelecidas, né? Elas são derivadas da análise do projeto e não estabelecidas a priori. Seguindo as condições que foram divulgadas na carta, todos os termos da carta eles foram bem claros em relação a isso, que o crédito dependeria das condições do projeto, que a estruturação de garantias depende da geração de caixa desse projeto e das condições do acionista. Isso tudo é fruto de uma análise técnica. Nós vamos pegar histórico de apoio do BNDES à energia, por exemplo. Nós tivemos várias linhas de transmissão de energia em que os financiamentos puderam não ter sido 70% completeado pelas empresas, mas, pelo contrário, a alavancagem média de projetos de linha de transmissão é de 50%. Por quê? Porque no leilão as empresas optaram por dar um deságio que, logicamente, qualquer deságio, qualquer resultado de leilão interfere no equilíbrio econômico-financeiro de um projeto, e isso tem impacto no volume de dívida que um projeto desse suporta pagar, né? A média de alavancagem de concessões rodoviárias no BNDES é abaixo de 60%. A MGO, como a gente viu, ela tem um crédito de 58% que pode chegar até 69%. E as demais concessionárias, nós estamos justamente nesse momento da negociação, de definir condições do crédito, dimensionamento do crédito, de acordo com essas premissas que são técnicas. Senador Garibaldi, eu peço desculpas por ter me alongado na minha explanação e me coloco à inteira disposição dos senadores para debater.